Olá, investidores, bem-vindo ao canal Fronteira Investimentos. Rodrigo aqui com vocês. Pessoal, então a gente começou agora essa semana, né? Na verdade, vai começar agora o resultado das divulgações das empresas, tá? Referente ao segundo trimestre do ano, tá? Então, os relatórios gerenciais vão começar a ser expedidos, né? Agora nas próximas semanas, tá? E já tem algumas empresas que já saíram alguns relatórios, tá? A Vale foi uma das empresas aí que emitiu seu relatório, já referente ao segundo trimestre, tá? Aí saiu uma notícia bem legal aqui no Investidor 10, eu achei interessante trazer, né, para que a gente possa dar uma olhadinha aqui e já dar uma olhada um pouco nas tabelas de preço-teto que eu tenho aqui, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na notícia. Diz o seguinte, né? Como o mercado recebeu o balanço da Vale, tá? Então, ao menos 3 corretoras mantiveram a recomendação de compra da mineradora. Deixa eu só abrir aqui, tá? Então, ó, o que diz aqui essa notícia, tá? Então, um dia após divulgar o balanço trimestral, as ações da Vale operam em uma alta de 1%, tá? Então, elas estavam aqui negociadas a 61,15 e na parte da manhã elas chegaram a 61,62, tá? O segundo trimestre do ano foi reportado um lucro líquido da mineradora que alcançou uma alta aqui de 210%, tá? Então uma alta bem significativa, tá? Fechando no período com mais de 2,7 bilhões de dólares. Tá? A empresa também aproveitou o momento para informar pagamento de quase 9 milhões em dividendos aos acionistas, tá? Montante que soma mais de R$ 2 por cota. Se não me engano, são R$ 2,09 por cota. Tá? Então, cada ação aí, né, vai receber R$ 2,09 de pagamento de dividendo. Tá? Então, se você tem 100 ações, tá? Só pegar 100 ações e multiplicar por 2,9 que você vai ter o valor aí que você vai receber. Por isso que é importante não pensar no valor investido na empresa, o valor investido em ações, mas a quantidade de ações que a gente tem, tá? Então sempre pense dessa forma, acumular o máximo de ações que vocês conseguirem, porque o pagamento de dividendos vai ser em cima do número de ações e não do valor que vocês têm investido propriamente na empresa, tá? Além dos investidores, os analistas também receberam o resultado com otimismo. Isso aqui é bom, tá? Para o mercado em geral, né? E mantiveram as recomendações de compra para as ações. Muitos deles acreditam que o preço ainda está depreciado, tá? Mas recomendo cautela aos investidores, tá? Depois a gente vai dar uma olhadinha aqui nos preços projetados. A gente vai ver que a gente tem uma margem ainda, tá? Mas dependendo do tipo de análise, a nossa margem já não é tão significativa assim. Algumas corretoras aqui, como a XP, a Genial e a BTG, esperam um crescimento do preço das ações no médio, deixa eu só trocar aqui, no médio e longo prazo, tá? Então, a Vale, ela não é uma empresa que a gente possa considerar do setor best, tá? Porque ela trabalha com minério de ferro, ela é uma mineradora. Então, o produto base dela é um commodity, tá? Então, diferente das outras empresas, tá? Que a gente usa o setor best, que seria empresas do setor perene, tá? Então, aqui, é como eu disse nos outros vídeos, tá? Não que a gente não possa ter empresas desse tipo, a gente pode, é normal até a gente ter. Por exemplo, eu tenho Klabin, que também é empresa parecida, mas é que trabalha com celulose, né? Mas não é do setor best propriamente dito, tá? Mas lembre que a gente também busca empresas boas pagadoras de dividendo, e a Vale é uma boa empresa pagadora de dividendo nos últimos anos, tá? Então a gente mantém ela na carteira enquanto ela estiver tendo os resultados bons, a nossa análise fundamentalista for satisfatória da empresa, né? E ela for uma boa pagadora de dividendos. À medida que não for, a gente vai fazer a troca da empresa, tá? O que diz mais aqui? Não somos tão otimistas com o potencial de valorização, tá? Então que o pessoal já não pensa muito aqui na valorização, mas pela qualidade do ativo, tá? Então
uma empresa bem administrada, tá? Pela entrega da empresa, então o que ela entrega nos últimos anos, o que ela vem entregando, né, o desempenho dela, e acreditamos que pode ser sim um bom ponto de entrada, tá? A gente ainda tem uma pequena margem aí para fazer uma entrada num preço bem acessível dessa ação da empresa Vale, tá? Hoje as reações devem ser positivas, até pelo anúncio dos dividendos, tá? Então quando tem anúncio aí, todo mundo vai lá e compra, né? Quer atrair investidores, disse Marcelo Saravalli, tá? Estrategista da MSX Invest. Só vamos dar uma olhadinha aqui, rapidinho, aqui na Vale. Vou dar uma pesquisada aqui para ver como é que anda a situação da Vale. Vale 3, tá? Quem não sabe o código, tá? Saiu um vídeo aí sobre ações no canal, dê uma olhadinha, tá? Então a gente pode ver aqui que nos últimos 12 meses ela teve uma desvalorização de 3,20%. De certo ponto de vista, isso aqui é bom porque nos fornece margem de entrada. O dividend yield, ou seja, o quanto que ela a distribuição dos rendimentos obtidos, né, está em 11%. Lembra que a gente busca no mínimo 6%, tá? 11% é muito bom, tá? A gente tem um PVP bom aqui, tá? De 1,36, não é um PVP muito alto. Um PL bom também, aqui um PL de 5,73, tá? Então bem acessível. E olha só, aqui a nossa cotação, a última que a gente tem, 61,47. E a nossa máxima aqui no último ano, né, foi 74, tá? Então se a gente conseguir aí recuperar, a gente vai ter uma boa margem de crescimento, tá? Se a gente olhar nos últimos 10 anos, a gente tem a máxima histórica, eu acho que foi aqui em 2023, 25/1, que a gente chegou lá a R$84. Então, a gente tem uma margem boa, tá? Lembrando, se a gente olhar esse gráfico, vocês vão ver flutuações, tá? Então, teve período que teve bem alto aqui, 85, não, 84, 85. E depois, ó, caiu bastante, tá? Caiu para 53. Pessoal, o momento de queda é momento oportuno de entrar. Se a empresa não perdeu os fundamentos dela, tá? Não tem por que a gente deixar de comprar. O bom investidor compra a um preço bom, tá? Não entra na alta, entra na baixa, tá? Então a gente vai contra a manada. A gente não anda no fluxo da manada, a gente entra contra a manada, tá? Deixa eu trocar aqui para dar uma olhadinha aqui nos preços que eu tenho, tá? Eu tenho algumas tabelas que eu faço alguns controles aqui, tá? Para verificar cálculo de preço, né? Para verificar se o preço tá bom ou não, tá? Então eu tenho algumas tabelas aqui. A primeira que eu tenho é do Bazin, então a Vale tá aqui, ó. Vale, tá? Eu faço pela média dos últimos 3 anos pagamentos, sendo que esse pagamento aqui ele foi bem afetado, tá? Ou seja, ele foi quase um outlier, foi um pagamento muito fora do comum, por isso que ele foi 14 aqui, tá? Tudo bem, pagamentos de dividendo dos últimos 3 anos, eu calculo aqui o dividendo médio, o DPA, tá? Que é o dividendo por ação. Aqui eu lanço o dividend buscado, tá? Lembro que no mínimo é 6, tá? Mas eu sempre jogo um pouquinho mais para cima, tá? Então empresas que tenham parcerias com o governo aí, tá? Eu jogo 8% e as demais aqui eu deixo 7%, tá? Então o preço teto aqui, tá? Seria 117. Esse seria o preço aqui pela fórmula de Bazin, tá? Na minha fórmula de calcular, tá? Sendo que o preço atual aqui está 61,47. Então eu tenho uma margem de segurança aqui, ó, de 91%. Então, por esse cálculo do Bazin, a empresa ela deveria estar aqui R$ 117,00 e não 61. Então, o meu indicador aqui é investir? Sim. Tá? Então, eu tenho um sinal verde aqui para comprar a empresa, tá? Só que eu não olho apenas essa, tá? Eu olho também a de Garra, tá? Eu tenho mais outras aqui que eu observo também, tá? Então deixa eu mudar aqui. A de Garra, ela já usa o valuation da empresa, tá? É um pouquinho diferente, tá? Mas eu também tenho Vale aqui, ó. Aqui eu utilizo o LPA, tá? Que é o lucro por ação, e o VPA, tá? E aí eu tenho o preço atual, 61,47, e eu tenho o preço justo pela fórmula de Garran, tá? Que seria 91,23.
Aqui me daria uma margem de 48% aproximado, quase 48%, né? Arredondando, tá? E eu também tenho um sinal verde aqui para comprar a empresa, tá? Então o Garra também me diz que o preço justo da empresa seria 91, tá? E não 61 como está custando hoje. Tranquilo, pessoal? Mas eu tenho mais duas também, tá? Eu uso também a do Peter Lynch, tá? Que ele é bem interessante, ele é um pouquinho diferente das outras na forma de calcular, tá? Aqui eu tenho a Vale, eu tenho o preço atual dela, tá? Eu tenho o dividendo médio que eu peguei, eu tenho o PL da empresa e eu tenho o LPA projetado. Tá? Eu vou gravar vídeo sobre essas tabelas aqui, mostrando como que faz esse tipo de cálculo. Tá? E aí, pela fórmula do Peter Lynch, né, eu tenho o resultado aqui. Tá? E aí eu tenho uma tabelinha aqui para comparar. Então, abaixo de 1, ela está cara. Entre 1 e 1,5, o preço está justo. Não está cara, mas também não está barata. Está no preço justo. Tá? Se o resultado for entre 1,5 e 2, quer dizer que ela está abaixo do preço. Tá? E se estiver acima de 2, ela está barata. Tá? Então, neste caso aqui, a gente consegue ver, por exemplo, que a ação, como ela está acima de 2, ela está barata. Então, de 3 métodos que eu tenho, os 3 métodos estão me dizendo que a ação está boa para comprar. Tá? Só que um dos principais que eu utilizo aqui para calcular é o preço teto projetivo. Sendo que eu estou usando o resultado, o meu lucro projetado do ano, tá? Eu não consigo fazer até eu consigo fazer simulações baseadas no passado, mas eu tenho que jogar isso para o futuro. Eu tenho como fazer uma previsão, uma projeção de quanto que a empresa vai lucrar para o futuro, tá? Porque é o quanto que ela vai pagar. Rendimentos passados não significam rendimentos futuros, tá? Então, o que a empresa gerou no passado não quer dizer que ela vai gerar no futuro novamente. Ela pode gerar isso ou pode gerar mais, mas também pode gerar menos, tá? Então, eu faço uma projeção para o futuro, tá? Então, eu tenho aqui o lucro projetado para este ano, tá? Toda vez que a empresa emite um relatório trimestral, a gente atualiza esse preço, tá? Tem várias fórmulas de calcular, tá? Eu faço a cada trimestre, então saiu o resultado, eu calculo, tá? A Vale, eu não peguei o resultado desse trimestre, então eu vou utilizar só o do primeiro trimestre que eu tinha, tá? Pelo meu lucro projetado aqui, eu tenho esse lucro projetado que eu calculei. Um payout, peguei o payout médio aqui da empresa, tá? Aqui ó, a quantidade de número de papéis, ou seja, a quantidade de ações que a gente tem. A gente tem o DPA aqui, tá? E aqui eu tenho o yield buscado, tá? Então, pelo preço teto projetado aqui, o máximo que eu poderia pagar nessa ação seria R$ 63,25. Isso para 8%, tá? E o meu preço atual aqui, R$ 61,47. Tem uma margem aqui de quase 3%, tá? Vejam que comparado com os outros métodos não é uma margem muito alta, tá? Mas ainda tem uma bandeira, uma flag aqui, né, verde, para me fazer a entrada nessa ação, se eu quisesse, lógico. Isso se eu quiser colocar essa ação na minha carteira, tá? O que não é o caso neste momento. Mas eu posso mudar aqui, ó. Se eu mudar, lembra que a gente busca um dividend yield aqui de 6%? Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu pegar aqui, aumentar para ficar visível. Lembra que a gente busca um dividend yield aqui de 6%? Tá? Então, eu posso também fazer essa alteração direto na tabela que ela vai recalcular para mim. Então, se eu colocar 6% aqui, olha só, já passa que eu poderia pagar até na ação R$ 84,00, tá? E o meu valor está em 61, isso é a cotação atual. Então, eu teria aqui uma margem de segurança de 37%, já aumenta bastante, tá? Poderia deixar tudo 6, tá? Mas lembra, eu faço isso para ter uma certa segurança. Porque como a empresa tem participação do governo, e o governo pode fazer algumas alterações dentro da empresa que talvez não sejam bem vistas do ponto de vista de negócio, você sabe como é que é a política, né? Eu prefiro me resguardar um pouco mais, ou seja, exigir que a empresa me pague um pouco mais, tá? Aumentar o meu yield, do que deixar apenas 6%, tá? Então eu utilizo essa estratégia para me resguardar um pouco.
Então, aqui para 8% eu me sinto confortável fazendo recebimento, fazendo pagamento aqui, né? Até um preço teto de no máximo 63,25. Tranquilo, pessoal? Essas tabelas elas estão todas com fórmulas, estão todas automáticas, né? Mas aí com o tempo eu vou trazendo essas tabelas demonstrando o passo a passo aí para vocês como fazer o cálculo nelas. Tranquilo? Bom, era isso. O primeiro vídeo aí mostrando as tabelas, então, aí, né? O cálculo dos preços tetos projetivos. E à medida que forem saindo os resultados das empresas, tá? Nessa semana, eu vou trazendo, tá? Eu também tenho que trazer um vídeo aí sobre a minha carteira, mostrar os ativos que eu tenho. Lembrando que isso não é recomendação de compra e nem de venda, pessoal, é apenas de caráter educativo, tá? Então é isso. Pessoal, quem gostou aí, então, dê um like, tá? É bem importante aí, porque a gente está começando agora, né? Então o canal é muito pequeno ainda, muito novo. Então, qualquer ajuda, tá? Significa muito para nós, tá bem? Ajuda aí a divulgar o conhecimento também. Compartilhe esse vídeo aí com os colegas de vocês, quem pensa aí em economizar e ter uma aposentadoria segura. Tá? Então, acho que era isso. Quem gostou, se inscreva no canal também, ativem as notificações para não perder nenhum vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo aí. Bons investimentos para todo mundo. Abraço!